Esse dia, não porque eu esteja aqui como preletor, já me coloquei ontem o perfil e a gratidão a Deus pelo convite. Mas lembra-nos quando Elias estava aflito e aguardava que naquele temporal ouvisse a voz de Deus. Naquele redemoinho ouvisse a voz de Deus. E para a sua surpresa, Deus falou numa brisa suave. Deus por vezes fala, e nesses dias eu creio, a sua palavra está sendo proferida na brisa suave. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o assunto a que me propus, desde onde estou versando, ele tem uma sequência. E por mais complicada que seja, não que a Bíblia seja complicada, nós é quem complicamos a Bíblia. Mas, repito, por mais complicada que pareça, requer apenas atenção e a paciência na sequência dessa sistemática. Ficamos ontem, quando eu versava sobre os céus e a terra, e dentro deste panorama, as razões de Deus, por que criou a terra? E ainda dentro desta argumentação, Satanás que odeia o homem. Mas vamos aos fatos. Considerando que a Bíblia não cita onde está o céu. Eu disse e repito, 3 são os espaços que a Bíblia fala céu. Por isso criou os céus. Não é, meu pastor? Céu, a atmosfera terrestre. Céu, o espaço cósmico. Mas há um outro lugar chamado céu, sublime e impenetrável pelo homem no aspecto carne e sangue. No espaço cósmico ele penetra. Vai até onde pode a tecnologia alcançar. Na atmosfera terrestre penetra, até porque viajamos para lá e para cá de avião, está explicado. Mas no céu, morada de Deus, não. Que coisa linda, né? Como Deus é extraordinário. Abram, meus amados irmãos, livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 5. Passarei a leitura. Eu vou fazer com o pastor Abiezer, me permita. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 e o plenário vai intercalar comigo o texto até o versículo 5. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Aonde? Não diz nos céus. No céu. Singular. Essas coisinhas são interessantes. Espírito com letra maiúscula, espírito com letra minúscula. Não é? Examinai as escrituras. No Novo Testamento, onde está a escritura, letra maiúscula. Já notou? Notamos. Céus, céu, que é isso? Não tem nada complicado. É o livro mais esclarecedor jamais escrito na face da terra. É esse aqui. E a primeira voz que eu ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui.
Mas o senhor falou que lá ninguém entrava. O senhor acaba de se contradizer, pastor Cauel. Calma, gente. Eu disse que era impenetrável no aspecto carne e sangue. Mas eu vou ler um que entrou lá. Está aqui. Vamos nós? Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em... Pronto, agora chegou lá. Alguém chegou lá. Por um espaço de tempo lá foi. Tratamos de João e o seu arrebatamento em espírito, adentrando o céu, as mansões celestiais. E um trono estava posto no... Estou insistindo, né, irmão? Um trono estava posto no... Aliás, eu me perdoe, eu pedi para os irmãos lerem, eu estou lendo. Lê o versículo 2. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. 4. Do trono saíam, conta no dedo aí, relâmpagos, vozes e trovões. Falem comigo. Do trono saíam, está fraquinho, é o almoço, é a digestão. E do trono saíam três elementos distintos aqui citados. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Meus amados irmãos, eu já disse, vou repetir, não vou cansar, desculpe se cansa a vossa inteligência. A Bíblia tem textos fascinantes. Uma história, uma genealogia, não chama tanta atenção, embora seja necessário ler, estudar e etc. Mas esses aqui nos prendem. A gente fica agarrado nele e, desculpa o termo nordestino, não sossega enquanto não entender pelo menos uma vírgula do que aí está. Considerando que a Bíblia não cita onde está o céu, morada de Deus, como chamamos, cremos que se trata de um lugar tão exclusivo quanto excelente, e não nos cabe discutir aonde se localiza geograficamente. Me diz onde é o céu. Já foi interpretado assim, pastor? Sabe onde é o céu? Me diz aí. Ó, eu sei que tá. Eu, quando era criança, fui criado na igreja, viu, pastor? Sou, desculpe aí, como dizia naquela época, sou moleque de igreja. Arteiro, mas moleque de igreja. Eu fui, melhor dizendo. Em ocasião, já adolescente, um pregador diz: irmãos, quando a gente acorda de manhã, às vezes, tem uma estrela bonita, chama a estrela d'alva, né? Ali é o céu. Meu Deus do céu. Que coisa, quem é que ensinou aquele homem aquilo? O céu é aquela estrela. Irmãos, mas que ele existe, existe. Que é um lugar, é. E que não se pode comparar às situações terráqueas ou em qualquer outro lugar nesse espaço cósmico, quer seja uma estrela, quer seja um astro ou qual outro. É um lugar exclusivo que Deus preparou. Aleluia. Lugar que foi testificado por seres angelicais. Quando Jesus
no Monte das Oliveiras, foi visto a olhos nus, na sua ascensão. De imediato, a Bíblia diz que um ser celestial se apresentou. Claro, um anjo. E disse: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Estava olhando para o limite da atmosfera terrestre e a expansão. No limite até onde podia alcançar, como nós, olhando para as estrelas, o espaço cósmico. Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, vocês estão olhando para cima, mas ele foi recebido acima disso aí. Este Jesus que foi recebido acima, que coisa linda, no céu. Citou céu. No português, nosso idioma, céu é aplicado para as três áreas distintas já insistidamente faladas. Mas, por exemplo, em inglês, heaven, sky and cosmic. Pronto, distinguiu. Não é? Então, eles estavam dizendo, este Jesus que acima foi recebida no heaven, no céu, morada de Deus. Então foi reconhecido e testificado pelos anjos, pelo anjo. E se não bastasse, Jacó viu uma escada que anjos subiam e desciam até a altura dos cocos no coqueiro, não foi? No céu. Então, se não bastasse a Bíblia dizer que foi testificado pelo anjo um lugar chamado céu, mas já dantes Deus havia mostrado numa visão que este céu é um lugar habitado, porque anjos subiam e desciam. Aleluia. Não é um lugar vazio e inócuo, é um lugar contagiante. Bendito seja o nome do Senhor. E como todos nós, pelo menos imaginamos, meu querido pastor Reuel, nas possibilidades de cada um, se em casa, ou na empresa ou na igreja como pastores, e todos aqui, a maioria, se não todos somos, temos um cantinho chamado escritório, ou não? Nesse céu tem um escritório, palavras minhas, jamais poderíamos assimilar isto com Deus. Palavras minhas para entendimento. Tem um lugar. E lá naquele escritório, na sua igreja, se a presida, é de lá que você administra as coisas. Atende o povo, enfim, é um lugar de trabalho. Não é, meu amado irmão? Assim como o empresário na sua fábrica, assim como você em sua casa, tem um lugarzinho que você ali faz a sua administração. Pois é, o exemplo maior está em Deus. Porque no céu tem um ambiente onde está um trono, olha lá. Há um trono. Se já não bastasse eu entender na Bíblia que o céu é a morada de Deus, já não bastasse lembrar que o próprio Deus falou pelo profeta, olha, o céu é o meu trono e a terra é o extrato dos meus pés. Daqui eu administro a terra. Aleluia. Glória a Deus. Se já não bastasse a Bíblia dizer isso, a Bíblia traz com destaque, que coisa linda, esse ambiente tão maravilhoso quanto ansiado. Porque João viu e descreveu o lugar. E disse, olha, o lugar é tão excelente. É um lugar tão indescritível em palavras humanas na sua totalidade. Mas o que eu pude assimilar, e o Espírito me inspira para a vossa compreensão e a minha, lá no céu tem um trono, e tem alguém no trono, embora não tenha dimensionado ele conforme ele é na sua totalidade,
na sua essência, enfim, mas pelo menos me transpareceu em figura. Porque disse para Moisés, Deus, Moisés, homem mortal nenhum me verá como eu sou. E nem lá João viu. Mas ele viu uma transparência, algo fenomenal, algo extraordinário. E ele identificou quem era. Irmãos, quem sente Jesus neste lugar? E também fraquinho, quem sente Jesus neste lugar? Você está vendo ele? Mas a sua presença ela é sentida pelo Espírito Santo, que dimensiona a sua real presença aqui. Aleluia! Ressalvar a proporção, no céu João viu esta linda imagem daquele que está no trono, que tem controle sobre todas as coisas, o Senhor da eternidade, o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Basta ler o último versículo desse texto e nós vamos entender que coisa linda ele viu ali. Ele viu, palavras minhas, a imagem naquela transparência do Criador, o poderoso, aquele que com o seu poder, o assopro da sua boca, disse: haja, haja, e tudo apareceu. Aleluia. João viu aquele personagem extraordinário. E aonde foi que ele o viu? No seu escritório, passo o termo, no seu lugar de comando, de onde saem os trovões, as vozes e os relâmpagos. Significa de onde emana o seu poder, vem a sua ordem e o seu domínio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Existe esse lugar, é um lugar real, embora nós jamais lá chegaremos ou ninguém, na situação que aqui vivemos. Mas a Bíblia nos diz que existe. E se outro testemunho não houvesse, além desses 4 que eu estou colocando na Bíblia, dos anjos que foram vistos subindo e descendo para um lugar específico que está habitado, existe. Do anjo que disse Jesus foi recebido lá. De João que descreveu uma síntese do lugar. Ainda em João 14, de 1 a 3. Vale a pena. Foi Jesus quem testificou do lugar. E o nominou a casa do meu Pai. Jesus reconheceu o céu como filho aqui na terra, o lugar da habitação de Deus, o lugar do comando de Deus. O céu existe, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se espante, por vezes eu também me empolgo. Eu sou humano, eu tenho um sentimento, eu sou emotivo, e quem não se emociona quando fala e sente as coisas de Deus? A não ser que seja um incrédulo, um cético ou um crítico. Mas se estiver na presença de Deus, ou sai melhor ou sai pior, só não sai igual naquele momento. Aleluia. Esse paraíso, por que eu não falo este? Eu não estou lá, digo esse, aquele lá. E aqui eu digo esse paraíso aqui mencionado. É algo tão forte para aquele que crê. E se eu creio e você crê, nós sentimos algo a respeito dele quando falamos. Agora vejam bem o que diz mais a Bíblia a respeito desse lugar. Esse paraíso encantador, que não é a Disneylândia tão legal. Foi tão bom ir lá. Já foi lá, meu irmão? É um negócio, é um parque feito para criança, para divertir adultos, viu, pastor Reuel? Eita, mas não é o caso agora. Esse paraíso encantador que eu estou tratando, o céu. Abraão e outros fiéis do Velho Testamento
embora não entendendo o seu conteúdo, e até porque nada tinha escrito a respeito dele, mas vislumbraram. E ao invés de se ufanarem com aquilo que Deus lhes proporcionou de bens materiais e autoridades humanas, fizeram dessas coisas algo secundário. Vivemos, amém, Deus nos deu, mas não é isso que queremos. Eles ansiavam a promessa e se sentiam estrangeiros nesta terra, aleluia. Vislumbraram. Crente que não vislumbra o céu tem que aceitar Jesus como Salvador. Crente que se empolga com as riquezas e encantos da terra, ele apenas é crente, não é convertido. Crente que fica pregando a doutrina da prosperidade, ao invés de pregar o poder redentor do Senhor Jesus, está confundindo o fulcro da mensagem da palavra de Deus, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Eu estou falando do céu. Irmão, deixa eu colocar aqui uma situaçãozinha. Alguém já te perguntou a distância da terra para o céu? Já perguntou, pastor? Nós que somos pastores, não porque somos pastores por exibição, mas que cumprimos o ritual, nós lidamos com gente de todas as classes e interpretações e pensamentos. Por exemplo, na África, eu lidei com africanos dos quais tenho saudade. Em Portugal, idem. Estados Unidos, idem. No Brasil, Rio de Janeiro e Espírito Santo, idem. Então a gente sabe que são pessoas dimensionadas e diversificadas. No meu tempo no exterior, no meu tempo no Brasil, a gente lida com pessoas e pergunta mesmo. Só que você tem que ter um mínimo de resposta. Ou a humildade dizer: depois eu vou te responder. Eu não sei de tudo. Que é isso? Eu não sou o sabe tudo. E algumas vezes perguntavam como perguntam: pastor, qual seria a distância entre a terra e o céu? Não é? Um dos meus professores na década de 70, me permite, nos Estados Unidos, na área da teologia aplicada, homem de Deus já na eternidade, chamado Ernest William Baxter, um canadense, cabelos brancos, jubilado da Assembleia de Deus, como pastor que era, ali na área da Califórnia, ou do outro lado. Califórnia, outro lado, lá no Pacífico. Pacífico, na Califórnia, exatamente. Califórnia. Professor nosso lá na época, eu lá, modéstia à parte, Deus me deu a oportunidade de aprender mais um pouquinho. E ele dizia assim: no alto do seu ministério, da sua competência, do conhecimento e saber bíblico, ele dizia assim: quando vocês pregarem, prega menos a terra e prega mais o céu. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem gosta de falar sobre o céu? E numa das ocasiões, ele ensinando, ele colocou esta máxima. Olha, essa máxima que eu nunca mais esqueci e passei a transferir naquilo que eu aprendi daquele homem de Deus e no seguimento onde eu vou buscar também como aprendiz que sou da Bíblia. Ele disse: a distância entre a terra e o céu é a distância da tua fé e a tua espiritualidade. Eita, mas eu não esqueci nunca aquela máxima, meu companheiro. Que é uma distância, eu não posso dimensionar, ninguém sabe onde está. Sabe por quê, irmãos? Certa ocasião, lá em Lisboa,
pastor da igreja, lá na ocasião que Deus me concedeu, chegou um obreiro. E o obreiro com o livro de Pete Grill, um autor ateu russo. E o título do livro, o mais empolgante que se possa imaginar. Uai. Não sou mineiro, mas gosto de falar uai. O título do livro, A Ascensão de Jesus Cristo. Olha. Pastor Kemuel, deixa eu olhar. Nas primeiras viradas de dedo do livro, eu disse, meu filho, pega esse livro, rasga, queima, joga fora, nem leia o prefácio, pelo amor de Deus. Mas por que, meu pastor? Isso aí é uma obra do diabo. Mas fala sobre a ascensão, você nem viu, não. Sabe o que estava dizendo o Pete Grill? Pete Grill, além de ser autor, era um matemático russo. E ele estava dizendo naquele livro, vou ser bem rápido porque a hora vai passando, que se fosse considerado que o tal céu que se fala a respeito de Jesus quando ascendeu, estivesse a distância de um primeiro astro gravitando, isso a impressão que ele passou, gravitando do lado de fora do sistema solar. Olha só. E se considerasse a velocidade de 30 mil quilômetros hora das naves espaciais no espaço cósmico, dizia Petrigui naquele livro, esse tal Jesus ainda não teria chegado na metade do caminho no tal céu que é divulgado. Não, miserável. Como diz no meu Nordeste, não é o cão. Esse meu filho rasga, joga isso fora. Não leia não, pelo amor de Deus. A distância do céu, na interpretação do pastor William Baxter, é a distância da dimensão da nossa fé e espiritualidade. Querem ver? Querem ver? Estevão apedrejado. Estava onde? Pezinho em Jerusalém, foi? Apedrejado. Pedra no ombro. Não vou entrar no detalhe histórico, apenas citar o fato. Estevão levanta os olhos. Igual fizeram aquele lá no Monte das Oliveiras. O que foi que Estevão viu? Hein? O que é que ele viu? Lê, por favor, meus irmãos. Bem alto. Atos, capítulo 7. Que coisa linda essa Bíblia, meu Deus. Ela encanta. Aleluia. Capítulo 7. A Bíblia diz que Estevão fixando os olhos aonde? O olhar de Estevão, meu querido colega, na terra, ele ultrapassou a atmosfera, ultrapassou o cósmico e atingiu o quê? Como é que se explica um negócio desse, meu Deus do céu? Só se nós estivermos loucos. Se for da interpretação bem humana e bem científica, ou não. Ele fixou os olhos no... Ele não viu um urubu voando, porque não é este céu aqui, irmão. E se fosse hoje, um helicóptero passando. Ele não viu no cosmos, até onde pudesse alcançar como nós, a lua, as estrelas, ou pelo menos o clarão do sol. A Bíblia diz que ele viu, está aqui, ó, fixando os olhos no céu. Primeiro, viu a glória de Deus.
glória de Deus na sua excelência foi visto por João e escreveu a respeito do trono. Se vale para esforço de interpretação, o núcleo central de onde emana o poder e a glória. Este poder que criou tudo e nos sustenta. Esta glória manifestada em várias ocasiões, como nuvem, como fogo, etc. Esta maravilhosa pujança do trono, aleluia. Estevão viu, irmãos, aqui, olhou, viu. Quem crê nisso em nome de Jesus? E foi um pouco mais. Ele viu Jesus, está textualmente falado o nome dele. Ele viu Jesus. Ele olhou e viu o céu. No céu viu a glória. E na glória viu Jesus. Meu Deus do céu, que inveja me causa isto. Quem tem inveja disso? Quer um detalhezinho, meu pastor? Quer um detalhezinho? Em toda a Bíblia Sagrada, se outros textos nos faz lembrar, e para não tomar muito tempo, vou citar só Isaías. Eu vi o Senhor, assentado. E por aí vai. Deus está sentado no seu trono. Por aí vai. Mas quando Estevão viu, qual era a pose dele? Qual era a pose dele? Alô? Quem sabe? Qual era a pose de Jesus quando Estevão viu? De pé. Porque Jesus honra aqueles que o honram e sabe que existe um céu e sabe se preparar para ir para o céu, e pregamos a respeito dele. Há um céu! No céu há um lugar! Oh Deus! No lugar há um trono. Do trono emana poder, glória e autoridade, trovões, relâmpagos e vozes. E no trono está Ele, o Senhor dos senhores, o Deus eterno de toda a criação. Bendito seja o seu nome. Só não crê quem não é salvo. É verdade. Aleluia. Anjos existem. Claro que existem. E originalmente, criados, não para ficar sentado aqui comigo na igreja, e perdoe a franqueza, mas para habitar o céu. Querem ver? Querem ver? Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, versículo 7. Estabeleceu-se um diálogo, que coisa linda, entre Deus e Jó. E aí Deus vai e faz uma solene pergunta a Jó, distribuída em várias etapas. Jó, sim, meu Deus, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Tu te justifica demais, só porque eu te abençoei e te abençoo, só porque eu te dei condições de respeito, só porque eu te dei honra. Sim, reciprocamente, você me é fiel, me é justo, se desvia do mal, oh que bom. Mas você se justifica muito, companheiro.
igual aquele que fala assim, ó. O pastor me colocou na congregação tal, o pastor Reuel. Tinha meia dúzia de gato pingado. Vai lá agora. Primeiro que ovelha não é gato pingado. Segundo que fosse colocado lá não para criticar o que o outro fez, foi para fazer o que Deus te mandou. E terceiro, quando se envaidece, vai ficar igual a Nabucodonosor. Não foi esta a Babilônia que eu construí? Quem está entendendo? Jó, tu te justifica muito, Jó. Você está cheio de erro. Saiba que você não morreu, porque eu disse a Satanás, na alma, letra ou mexe. Só por isso, porque eu sou teu guardião. Agora, Jó, onde tu estava, rapaz? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me. Se tens inteligência, se tem capacidade. Dize-me. E por aí vai. Quando chega no versículo 7, Deus diz assim, como se estivesse reiterando o que está no versículo 4. Onde estavas tu, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? E todos, presta atenção, a Bíblia também é gramática. E todos, como é que está aí, irmãos? Jó 38, 7. Como é que está aí, meus queridos irmãos, por favor? Todos? É isso mesmo? Todos o quê? Todos. Quando estudamos os nomes atribuídos aos anjos, exércitos, por aí vão, um deles é filhos de Deus. Não confundir no Novo Testamento quando se aplica aos salvos. E não confundir quando se fala lá atrás que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e nasceu gigante. Não confundir que aquilo seja anjos. Aquilo são descendentes da geração ímpia de Caim. E os descendentes da geração ilustre de Sete. É outra história para se estudar, não é o problema de agora. Mas aqui especificamente, Deus está dizendo que ainda não havia criado a terra. Como é que já tinha gente? Como é que já tinha gente? Hein? Se não havia criado a terra, nas condições que nós estamos vivendo nela, como que havia gente morando, meu irmão? Então esses filhos de Deus aqui nos remete para o céu. E um detalhe, todos. Sabe o que às vezes aqui? Interpretando com muita humildade e paciência, está nos dizendo o texto que os céus, criados por Deus, sua habitação, também foi o lugar que ele destinou, quando criou, para os anjos, também por ele assim criados. Quem está entendendo a parafrase? Todos. Consequentemente, ainda a queda não havia ocorrido. Está todos. Não diz alguns, porque se tivesse já ocorrido a queda, dizia os que sobraram. É todos. Não é, meu irmão? Vamos nós. Anjos criados por Deus, seres celestiais, capacitados e determinados no limite do poder que Deus lhes estabeleceu, harmônicos e que constantemente cultuam ao Senhor. Tais anjos, em suas respectivas classes, sem hierarquias entre eles, porque a hierarquia era a submissão a Deus. Conforme está escrito, tudo está escrito, nada é inventado. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens, que obedeceis à sua voz. Anjos não têm hierarquia nem na terra de homens e nem no céu
entre eles. Anjos estão submetidos a Deus. Deus quis fazer assim. É o status que ele empregou. Tais anjos, nas suas respectivas classes, serafins, querubins, arcanjos e especificamente os anjos, na dimensão da sua totalidade. E está na Bíblia especificamente cada setor. Se me permite a leitura rápida por causa do tempo. Vou citar a leitura e o texto, se alguém quiser copiar para depois conferir. Os serafins estavam acima dele. Isaías, como sabemos, 6:2. Com duas cobriu os seus rostos, etc. Em Ezequiel 10:5, os querubins estavam ao lado direito da casa, quando etc. Só estou citando o texto, depois os irmãos assim quiserem analisar. Judas 9, e o arcanjo Miguel, quando contendia com o corpo, etc. E Gênesis, capítulo 28:12, e os anjos subiam e desciam. A visão de Jacó, nítida dos anjos celestiais. Então, 4 classes. É o que está na Bíblia. A Bíblia não especifica o período no tempo entre a criação dos seres angelicais, todos, e a rebelião provocada pelo diabo. A Bíblia não diz quando se deu isso, diz que aconteceu. Foi antes da sequência que sabemos, mas há um interregno que é omitido na Bíblia. Deus não interessou revelar. Eu disse na minha inicial que as coisas reveladas nos pertencem. Aqui não pertence, não adianta especular. É acabar criando dificuldade e heresia, né, meu pastor? Mas a Bíblia, repito, não especifica o período de tempo ocorrido, ou do tempo ocorrido entre a criação dos seres angelicais e a rebelião provocada pelo diabo. E qualquer informação estabelecida é temerária e recusada. O resultado dessa ocorrência foi o surgimento de outro reino espiritual. Coisa terrível, né? Com a pretensão de assemelhar-se com Deus e o seu próprio reino. Está escrito em Isaías 14, versículos 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei igual ao Altíssimo. Quem falou assim? Quem falou assim? Lúcifer. Quem era Lúcifer? Eu citei ontem a versão da Bíblia King James. King James. Talvez seja, na atual época, a única versão. A única versão. Que traz Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos nós? Isaías, capítulo 14, que eu citei agora, 2 versículos. O versículo 12, vejam como está aí. Como caíste do céu, no singular. Ó estrela da manhã, filha da alva. Esta expressão, estrela da manhã, filha da alva, na versão King James, está notório. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Está lá. Está aí. É a única, no atual estágio, que traz esta expressão forte. Forte. Que nos ensinamentos teológicos significa o que espalha a luz.
E que na transliteração dos textos chega aqui como estrela da manhã, filha da alva, Lúcifer. Quem era Lúcifer? Ezequiel 28. Quem era ele? No versículo 14, tu eras um querubim ungido, criado por Deus. Lá em Jó 38:7, entre todos os seres angelicais criados, louvavam o Criador, bendiziam o Criador, serviam o Criador. Mas Isaías diz, numa revelação fantástica, tu dizias no teu coração, eu vou fazer a minha parte agora, serei igual a ele. Tu eras um querubim que estavas no Monte Santo de Deus, lá. Entre as pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Num tempo impreciso, Lúcifer, esse referido querubim ungido, provocou a rebelião nas mansões celestiais, com a intenção única de se estabelecer em condição de igualdade com o Criador. Pastor, 4 meu horário, 4:15. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículos 2-9. A Bíblia é interessante porque não é um livro que está na cronologia dos fatos, mas expõe os fatos naquilo como Deus assim quis fazer. E aqui em Apocalipse está dito que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos. Olha aqui. Olha, nós aprendemos desde cedo na igreja, especialmente nós que fomos, não é? Que toda rebelião provém de Satanás. Menor ou maior a intensidade dos seus resultados, provém de Satanás. Satanás foi o que provocou a primeira rebelião neste universo. Ou melhor, lá no céu. E que prejudicou o universo. Olha aqui, que coisa devastadora é a rebelião. E a Bíblia diz que ocorreram 2 grupos de anjos batalhando. E de um lado estavam os anjos de Deus, do outro os que aderiram a Lúcifer. E aqui está claro que na ocasião, versículo 4, a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, isto é, dos anjos celestiais. Coisa terrível. Eu não estou aqui falando para agradá-lo. Estou falando para mostrar na Bíblia a razão das coisas. Por quê, pastor? Porque em ocasião eu estava pregando sobre este miserável personagem, meus colegas. E depois o obreiro falou, pastor, o senhor não deve pregar isso aqui. Mas por quê? Aqui tem que pregar Jesus, mas Jesus também falou que ele existe. A gente tem que prevenir o povo, porque por não prevenir é que tem muita gente se corrompendo. Jesus, certa ocasião, expulsava um demônio. Capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Está lá.
E quando isso aconteceu, entre o versículo 14 e 26, ele foi criticado, acusado. Isso aí, ele está expulsando por Beelzebua. E Jesus traz uma preciosidade. Jesus explica com todas as letras. Todas as letras. Lucas 11, vamos lá. Que o que ele estava fazendo não era outra coisa, pelo poder de Deus, libertando uma alma presa por Satanás. E aí, no versículo 18, Jesus denuncia a existência de um reino de Satanás, que a Bíblia fala reino das trevas, reino da iniquidade, reino da perversidade. E no versículo 20, Jesus fala que existe um reino, que é o reino de Deus. Dois reinos espirituais, não outro, que não se conjugam, não têm acordo e estão em conflito. Estão em conflito. Por quê, pastor? O próprio Jesus, entre outras assertivas, em Mateus 12, 29, ele traz na parábola a figura de um valente, dizendo que o valente guarda maniatado na sua casa os que lhe interessam, e ninguém o domina e os tira dali. Mas vindo outro mais valente, então é conflito. Aleluia! Derrota o valente e tira os maniatados. Ou não sabem, Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para destruir essas obras. Há dois reinos em conflito. Reinos espirituais. De qual lado nós estamos? É o que vamos ver na sequência, se Deus nos permitir, meu pastor. Mas que a realidade é. Essa figura, eu sou nordestino, meu irmão. Então, alguma expressão nordestina forte, não zanga não, que eu não estou aqui querendo deixar chulo o momento, jamais. Porque nordestino, quando fala de Satanás, se irrita, viu? Além de ser crente, se irrita porque é nordestino. Essa figura miserável, dita como príncipe das potestades do ar, está na Bíblia. Espírito que opera nos filhos da desobediência. E como tem crente desobediente? Os melhores teólogos identificam nos originais a expressão potestade do ar, em concordância com Efésios capítulo 6, versículo 12, que fala sobre as regiões celestiais. Repito, nos ensinam os esclarecidos, que são regiões do espaço cósmico. Satanás anda por aí. E também no espaço sideral, ou no espaço atmosférico, potestade do ar, mansões celestiais. Quem está entendendo? Sabe por que eu digo isso, irmã? Porque tem muita gente que crê que Satanás entra no céu para falar com Deus. De lá ele foi expulso. E quem é expulso do lugar é persona non grata naquele lugar. E ele no céu é persona non grata. Lá não entra. Senão a Bíblia está contrariando a minha fé. Porque diz que no céu não entra iniquidade nem pecado. E o diabo é a própria personificação da iniquidade e do pecado. Como que ele vai entrar lá? Não entra. Então, mansões celestiais não é o céu onde Deus está. É o que eu coloquei à luz da interpretação mais clara dos estudiosos. 5 minutos.
Meus amados, Satanás e os anjos caídos estabeleceu um reino espiritual conflitante com o reino de Deus. E os anjos dantes nas suas classes distribuídas nas mansões celestiais, que aderiram à rebelião do diabo, foram transformados em demônios, que também agem em suas classes, conforme Paulo escreveu na carta aos Efésios. No capítulo 6, versículo 12, se a memória não me trai. Vejamos o texto. Escreveu o apóstolo São Paulo: não temos que lutar contra a carne e o sangue, consequentemente é uma batalha espiritual, e sim contra os principados, as potestades, os poderes deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pronto, está explicado. Dantes nas classes celestiais, agora no reino das trevas, nas classes infernais. Eles existem, mas não tenham medo. Uma ocasião eu pregando numa igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro, acabei de pregar sobre as realidades do mundo espiritual da maldade e o poder do sangue de Jesus. E aí a pessoa foi para mim: pastor, estava morrendo de medo. De quê? Você não é salvo não, gente? Qual é o salvo que tem medo de falar uma coisa que a Bíblia declara? Não. E dentro deste aspecto, Satanás é o anticristo, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Mas que, como eu disse ontem na introdução, Deus estabeleceu o futuro desde o passado. Vai chegar o momento em que este personagem, os seus seguidores, será de uma vez por toda aniquilado no seu poder, nas suas obras e na sua atitude, e lançado no lago de fogo eterno. E o antídoto para este personagem e as suas obras é o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. No dia que tirarmos das nossas mensagens o valor do sangue de Jesus e valorizarmos as coisas terrenas em detrimento disso, estaremos derrotados na mensagem, empolgados na ocasião, emocionando auditórios, mas não dando ao povo a verdadeira dimensão do que Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus vos abençoe. Se nos permitir o Senhor, à noite continuaremos. Iremos analisar escravos do pecado como resultado da obra de Satanás, mas a vitória sobre o pecado como resultado do triunfo do Calvário, em nome de Jesus. Amém.